quarto jogo, Santos e Guarani. Em todo jogo tinha um cara da rádio. Certo. E aí ele ficava lá passando. Ele ficava lá e assim, em vez de entrar o plantão, gol em Rio Preto, a gente pegava o microfone, gol em Rio Preto! Aí o cara, gol de Rio Preto aqui, América 1. Gol de Sapucaia. Nossa! Putz, endereço errado! Não, eu errei! É você! Endereço errado! Acho que eu enganei! Seja bem-vindo! Obrigado! Lá na tua casa tem sininho também? É, só na época do Natal. Feliz Natal pra vocês! Feliz Natal! Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Futebol é Minha Vida, com o patrocínio e apoio da nossa casa de apostas Elizabeth, uma das melhores casas de apostas. E hoje, programa sensacional, só Kleber Machado aqui, mais nada, né? Neto de Ávila Machado da Tupi. Que bom, Você sabe que eu trabalhei com, acho que era filho dele, acho. Ávila Machado. Quando eu fui trabalhar na Tupi... Haroldo Fernandes e Alfredo Orlando eram os narradores. Quando eu fui trabalhar na Rádio Tupi, tinha o Renato Ávila Machado, que era, eu não lembro se ele era filho ou neto do Ávila Machado. O Ávila já não estava mais lá, Mas com certeza, o filho ou neto. Ele era, eu acho que era filho, porque ele tinha mais ou menos a minha idade, a gente era rádio escuta. No tempo do plantões bons, né? Zé Ribeiro, Roberto Oliveira, Mané Ramos. Mas o melhor de todos, quem foi? Alexandre Santos. Alexandre Santos. Silvio Filho. E o Milton Neves. Esse é Não sei se você lembra. Eu lembro do placar. Campeonato Paraense. Eu tava conversando com os caras que... Mas deixa eu te cumprimentar, viu? É um prazer receber o nosso viu, você está acostumado, você é um global, você é dos grandes televisões aí. É um prazer e desculpa recebê-lo num lugar tão modesto. Sabia. Não, mas, cara, a gente tá... Sem tapete. Tá sem A gente tá muito... Mas tudo bem, vai. Tá calor. Assim, ó, pessoal, vocês já estão acostumados com o programa aqui, Futebol é Minha Vida. Né? É esse clima tem pra todo lado, eu digo que não tem aqui. Mas a janela tá aberta. Ó, empresas de ar-condicionado, tá? Renata Assis, Ou minha então vocês podem pegar também empresa de lencinho de papel pra gente jogar. Não, eu vou mandar esse programa... Você tá muito feliz, muito engraçado. Eu sou muito rápido, né? Não, o Kleber é sensacional. Eu vou mandar esse programa pra Renata Assis, que é uma queridíssima amiga, foi minha cliente e trabalha numa empresa de ar-condicionado. Tá fazendo merchan já? Não, nem falei a marca, nem falei a marca. Pode falar. Pode falar que é a minha ideia. Ah, tá. Eu odeio propaganda. Mas, tô vendo. Mas é que a Renata é um amor, assim, foi uma das melhores clientes que eu tive. E vamos ver. E aí, pessoal, se inscreva aqui no canal, porque vocês viram a grande quantidade de convidados que a gente está chamando e o nível dos convidados, olha aqui. O nível vocês estão exagerando. Estamos exagerando, né? Pra cima. Exatamente. Então, estamos aqui já. Muricy Ramalho. Muricy veio. Veio até aqui. Veio até aqui. Não sai de casa. Muricy Ramalho, César Filho, Tatola, você, Rogério Assis. Olha só, um timaço aí que a gente tá trazendo. Sucesso. E é isso. Agora, assim, a minha parte aqui é a introdução. Agora o show é de vocês. Já vou começar por uma pergunta. Fala boa tarde pra ele, né? Você já falou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe a história do Botinho, o político, né? O cara escreveu. Os caras não sabiam que era ser o discurso do cara, né? Então, o senador, o discurso está pronto aqui, mas a gente não sabe ainda o que ele vai ser. Então o cara escreveu bom dia, boa tarde, boa noite, entre parênteses, conforme a ocasião. O cara não teve tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Olha, essa é boa e verdadeira. Deve ser. Fala o que você falou quando o Kleber vinha. Você meteu o pau nele. Calou, tu disseste que ele o Kleber tem voz de repórter de campo. Calou Milton Neves. Mas só essas brincadeiras sempre precisam existir, né? Eu adoro isso, gaúcho. A transposição, dá pra dizer, meu caro Kleber, do rádio pra televisão. Muito difícil. Pretzel, no meu caso, não é muito difícil na questão do esporte, porque eu não cheguei a fazer esporte pra valer em rádio. Eu fiz esporte em rádio durante um ano seguido na Rádio Globo e Rádio Excelsior. Eu trabalhei em esporte lá na Rádio Tupi, como rádio escuta, então eu não falava no microfone. Na Rádio Globo, o Edson Scatamáquia, que era o coordenador da equipe do Osmar. Quero uma salva de palmas para Edson Scatamáquia, por favor. O Scata uma vez pediu para eu gravar um boletim, que a gente ficava perturbando e tal. Eu era coordenador artístico da rádio.
Então eu não tinha nada a ver com esporte, eu trabalhava junto com o diretor de programação, com o diretor artístico, que era o Alberto Curado. Aí, que nome histórico, esse é muito bom. Não conhecia, mas que nome. Não, porra, ele trabalhou na PAN uma época, você acha que você ainda estava lá. Eu acho que você ainda estava lá, mas ele trabalhava em outro lugar. Eu ouço desde os anos 60 esse nome, o Curado que eu sempre ouvia Bandeirantes. O Curado foi produtor do Hélio Ribeiro, foi chefe de produção do Hélio Ribeiro, foi produtor das Mais da Bandeirantes. E quando o Hélio... Mais com o cara do Rio de Janeiro, Marcos Durães. Primeiro com o Marcos Durães, depois com o Ney Costa, né? Acabou com o Ney Costa. Mas quando o Curado... Aí o Curado virou diretor artístico da rádio quando o Hélio foi para a Rádio Capital. Mas então, aí lá eu fiz reportagem. Eu era repórter, mas um repórter assim... Fazia bico, entendeu? Eu trabalhava na programação, aí ele me chamava, você pode fazer jogo. Aí eu comecei a fazer, toda quarta e domingo eu fazia jogo. Então eu não tive essa transição do rádio para televisão no microfone. Certo. Porque para valer em microfone, eu acabei trabalhando só em televisão, entendeu? Então eu acho que eu sou um profissional criado na televisão, entendeu? Agora, outra questão. Eu acho até que é uma questão bem atual, e não tem problema de falar sobre isso. Como é que está a tua ida para Record presente no SBT? Pelo que a gente tem visto, tem sido uma coisa bem natural, muito profissional. E amiga. Acho que isso é muito bom de comentar isso e de falar. Isso é legal porque, assim, as pessoas... Tem muita gente hoje em dia... Eu estava conversando com você outro dia no programa da Rádio Bandeirantes, né? Hoje em dia todo mundo entende de tudo e mais um pouco, né? As pessoas entendem de motor de Fórmula 1, de foguete, de design de foguetes. Da minha Brasília que eu tive. Esse foguete aí não chega na Lua, hein? Mas enfim, as pessoas entendem de tudo. O cara não entende? O cara tá em casa aqui, só aqui, ó. Esse foguete não passa... Vai negar fogo. Esse foguete não passa da atmosfera. Imagina. Enfim, mas aí, há um ano e pouco... Eu tinha saído da TV, da Globo tal, e estava fazendo Prime, tinha feito a final do Campeonato Paulista na Record e estava fazendo Prime Video, a Amazon. Aí veio... Tenho o maior respeito pela Record. Tudo que me prometeram lá cumpriram então, 1000%. Aí a Record, havia já um namorinho assim para eu continuar, mas não rolou naquele momento. E eu fui para o SBT, recebi um convite para ir para o SBT e fui para o SBT. E ao contrário do que algumas pessoas dizem, tá largando o SBT. Naquele momento eu já podia não ter ido para o SBT, porque no dia que eu já estava com a data para assinar contrato com o SBT, a Record fez uma outra proposta. E eu falei, não, acertei lá, vou ficar lá. Palavra é palavra. Bom, agora, assim, quando o SBT quase ficou com o Campeonato Brasileiro, era um mundo ideal, lindo. Para mim era lindo. O lugar é gostoso, é agradável, o pessoal é bom, tem uma geração nova alegre, trabalhando. A televisão como um todo é uma televisão de ambiente muito legal, as pessoas são legais e o esporte é muito agradável. Tem uma molecada boa, molecada a fim de trabalhar, de boa conversa, um clima bom mesmo. Mas assim, quando o SBT não conseguiu ficar com o brasileiro e o brasileiro foi para a Record, lá dentro mesmo, os caras falaram, pô, a Record vai vir em cima de você, né? Eu falei, será? Pô, acho que vai e tal. E veio, e fez uma proposta, e isso foi comunicado a eles imediatamente. Tem o que tem? E tudo que foi acordado está sendo cumprido. Né? Tudo. Não tem, eles nunca foram pegos de surpresa. Eu tô trabalhando, tanto é que eu estou fazendo. Se tivesse sido uma coisa litigiosa, eu não estava fazendo. Claro. Agora, isso é típico do senhor, comportamento 10. Eu acho que do meu comportamento assim pessoal, acho que ninguém pode falar muito, não pode falar de outra coisa, pode reclamar que eu narro mal, pode reclamar que um dia eu bati boca com você, um dia eu fui mal criado com você, mas assim, de comportamento, de sacanagem, acho que não pode não. Você foi rádio escuta? Foi rádio escuta, lá na Rádio Tupi, no começo da minha carreira. Manuel Ramos? Mané Ramos era o chefe do plantão, Zé Ribeiro e Roberto Oliveira, que depois trabalhou com você. Roberto Vicente Feital de Oliveira, uma das melhores pessoas conhecidas na minha vida. É uma equipe boa, assim. Na televisão, quem é que te inventou? Quem me deu a primeira chance foi José Carlos Fantini Carboni. Na rádio?
Na televisão. Na TV? Na televisão. TV Jovem Pan? Foi? A TV Jovem Pan, Osmar Santos, desculpa. Osmar rádio. Mas o Osmar, quando ia para as outras televisões, eu participava de Mas programas. quem te inventou na Jovem Pan? Na TV? Fernando Vieira já? Fernando Luiz Vieira de Mello, o maior jornalista da história da República Federativa do Brasil. Já era ele ainda, quando criou a TV Jovem Pan. Eu era repórter de trânsito, entendeu? Depois setorista do Detran. E de vez em quando ia lá, né, para renovar a carta de motorista, essas pessoas conhecidas, Haroldo Fernandes, Hélio Ribeiro. Meu Deus do céu, o poder da mensagem, lembra? Bom. E eu tremia, eu ficava lá no cantinho, Mas sério. você já trabalhava na rádio? Trabalhava na rádio, mas eu era o Zé Mané, né, do interior, caipira. E esses caras que eu sempre ouvi, eu não acreditava que eu estava verdade mesmo. Eu tenho muito isso assim, menos com gente da nossa área, mas assim, por exemplo, um dia eu estava fazendo um programa do Sport TV, lá o Arena Sport TV. Aí entraram no estúdio para participar do programa o Samuel Rosa, que era do Skank, e o Milton Nascimento. O Serginho Groisman tinha no programa dele. O melhor dele. Milton lá de Minas Gerais. Pô, melhor. Mas assim... Disparado. Porra! Tem outro? Tivemos um político famoso, Milton Campos. Milton Campos, que era bom orador, né? Mas o Milton entrou, o Serginho tinha no programa dele, uma vez por mês, sei lá, ele formava uma banda. Então ele pegava 4 torcedores do Cruzeiro e fazia uma banda. Então tava lá o Samuel e o Milton como torcedores do Cruzeiro. O hora que o Milton entrou, eu falei assim, pô, quer dizer, você existe mesmo, né? Você existe. Não, o Erasmo Detran, Carlos. Você olha o Erasmo Carlos. Eu fui setorista do Detran pela Jovem Pan por décadas e sempre pintava gente importante lá para tirar carta pro filho ou então para renovar o exame médico e tal. Escolher placa de automóvel. A placa. O Osmar Santos queria OS e eu arrumei para ele. Então, agora você perguntou quem me inventou na televisão? Quem foi? Então, por exemplo, eu falei do Escatamáquia, né? Uma pergunta imbecil, me perdoe. Qual é? Tá firme o Escatamáquia ou foi pro céu? Não, tá bem, tá Quero bem. que você mande bem. Tô mandando um abraço para você. De vez em quando, parece um padre. Fala sempre comigo, manda mensagem gente depois boa. do jogo, faz a avaliação. Um padre bom. Às vezes ele reclama, né? O áudio está muito alto. O ouvido é absurdo, né? Profissional. Mas assim, o Scata sempre foi... Eu adoro o tanto Scata. que é bonito, o Scatamáquia. Scatamáquia, né? Edson Scatamáquia. Tinha um sapato parecido com essa marca. Acho que era coisa, o pai dele acho que trabalhou com tem um atacante agora que é Scamaca, eu acho. Scamaca. Mas Scatamáquia é muito mais bonito. Mas o Scata é assim, o Scata foi esse cara. O Scata ensinou muito Osmar Santos, viu? Então, mas o Scata foi pro rádio. Você sabe, ele já me contou essa história, né? O Osmar o Osmar saindo da PAN e indo para a Rádio Globo Nacional, que depois ficou só a Globo. E aí o Osmar foi falar com ele. Pô, eu queria que você fosse e tal. O Scata falou assim, eu nunca entrei numa rádio. O Osmar falou, é isso que eu quero. Olha. É isso que eu quero. Osmar Santos. Aí o Scata, porque esse negócio que a gente faz hoje, acho que você não lembra disso. Você falou que você é de 70? Sou de 70. Pô, em 77 ele foi. Esse negócio que a gente faz hoje no rádio, vai começar mais uma jornada esportiva, está começando aqui o nosso programa, vamos ao Giro dos Repórteres, Alexandre Pretzel. Isso foi o Scata que inventou. Eu lembro porque eu via o roteiro que ele fazia. Legal. No programa, no Globo Esportivo, na transmissão e tal. E aí o Scata, nunca vou esquecer, o Scata entrando na minha sala assim, botou as duas mãos nos batentes e falou, chegou sua grande chance. Grava um boletim da Portuguesa pra mim. Por quê, pô? Ele falou, pô, os caras estão tudo voando aí, eu preciso gravar. Aí fui no Suel Neves Daca, peguei o noticiário. Eu gostava desse nome por causa do Neves. Suel Neves Daca. Com direção ou redação de Suel Neves Daca. Na Marcha do Esporte às 6 da tarde. Bom, aí, pra você ver o Scata, como ele é... assim, meus pais no rádio são o Humberto Marçal e o Roberto Curado. E a voz, Humberto Marçal? Entre outros, assim, né? Porque o Marçal foi apresentador de programa que meu pai produziu e porque o Curado me adotou, né? Bom, o Curado, quando eu fui para a Rádio Globo, nós chegamos na sala do Mário Cato, diretor administrativo. Aí eu tinha 18 anos de idade. Olha, esse aqui é o Kleber e tal. Aí o Cato pegou... Coordenador de programação, o Curado era o gerente de programação. Coordenador de programação, como quem diz esse moleque, o Curado falou, coordenador de programação, tinha um vozeirão. Coordenador de programação, fiquei feliz pra caramba. Mas assim, aí o Scata saiu da Rádio Globo e foi trabalhar na TV Gazeta.
quem me inventou na televisão. O Scata foi trabalhar na TV Gazeta. Também revelou você na televisão. O Scata foi trabalhar na TV Gazeta. A Gazeta é uma mãe. Aí um dia, cara, a gente ia almoçar, eu, Marçal, Curado, a gente ia almoçar num restaurantinho que tinha ali na Alameda Santos, em frente à Galeria da Pan. Eu morava numa pensão ali na Alameda Jaú. Aí um dia nós estávamos atravessando a galeria, não sei porquê, a gente parou o carro no lugar e tal, e o Scata vinha andando. Ele falou, putz, eu acertei na Gazeta, vou fazer um jornal do esporte. O Jornal da Pan era Jornal de Esportes. De Esporte, Jornal de Esporte. Eu apresentei muito tempo. Aí ele fazia o Jornal do Esporte. Ia criar lá 8 horas da noite na Gazeta. Quer fazer? Falei, pô, Scata, se der, Gazeta, se der para eu juntar com a rádio, e deu. Eu fiquei 1 ano fazendo reportagem. Agora, aí eu voltei para lá em 86, aí o Avalone já era o chefe. Roberto Francisco Avalone, eu acho que foi com essa turma. Aí lá tinha uma turma legal, a Avalone, a Ruth Eisenberg, a Fátima Ruggeri, que faleceu outro dia. O Chico ainda não estava, o Chico veio depois. O Luiz Moreira, que era o redator da Márcia do Esporte, estava lá. Bigodudo. A Renata Figueiredo. Eu recebia da Rádio Bandeirantes, eu pedia na tabelinha e eu lembro desse... Vamos ver se eu via mesmo a Rádio Bandeirantes. Quando o cara dava a ficha técnica e ele falava cronômetro eletrônico... Não lembra, né? Não, eu não lembro. Ayrton Moreira, o irmão do Luiz Moreira. Eles eram iguaizinhos. Mas não tinha bigode mesmo? Tinha, os dois. Pô, aí o Scata me levou, eu fiz. Mas eu acho que assim, televisão foi assim, o Avalone, que nem era um especialista em televisão. A Avalone era fera no jornal e virou um cara bom de TV. Escrevia muito. Pô, pauteiro bom e tal. Aí quando eu fui pra Globo, em 88, aí eu acho que lá na Globo é que eu vi... A Gazeta, para mim, é o seguinte, naquela época... Não, desculpa, escalha a tua equipe na Gazeta e inicialmente na Globo. Puta, na Gazeta, importante então, fazer... Na isso Gazeta, aqui é memória futebol na Gazeta, assim, quando eu cheguei e o Edson criou o jornal... Não tinha Peruzzi? Não, o Edson era o chefe da equipe. O editor-chefe do jornal. Apresentavam o jornal o João Carlos Albuquerque, o João Canalha. Sim, João Canalha. E a Sandra João Marta. Canalha, um belo cara, ficou com o apelido de João Canalha. Mas é a época dele, né? Ele mesmo que fazia. Ele falava. Canalha. Ele chamava os caras de canalha. Então, o João e a Sandra. Tá vivo, né? A Sandra depois foi trabalhar na Rádio Bandeirantes com o Hélio Ribeiro. Aí tinha a Renata Figueira de Mello, tinha eu, tinha uma menina que chamava Márcia, ela era uma boa repórter, Luciano Borges, aí o Gurian voltou para lá. Aí na redação era Luiz Henrique Gurian, né? Fátima Ruggeri, a Ruth Eisenberg, o Luiz Moreira. Era um time bem legal, os caras das câmeras e tal. Depois o Joseval foi apresentar o jornal, a Regiane já estava trabalhando. Joseval Peixoto Guimarães. Regiane Ritter. O Joseval foi apresentar o jornal. Chegamos a fazer o jornal. Regiane Ritter chegou a ficar noiva do Mauro Betti. Mas aí o pai dela não deixou, porque o Mauro Betti usava peruca. Diz que um dia ela puxou os cabelos do Mauro Betti e acabou o casamento. Aí eu apresentei o jornal com a Renata e com ela, bastante tempo. Aí eu virei apresentador. Na Globo... Putz, mas a tua ascensão como narrador, cara, então, do nada você virou um belo narrador. Sabe por quê? Na Gazeta, a gente tinha um negócio na Gazeta, para quem não é de televisão, por exemplo, um repórter vai fazer uma matéria, uma reportagem. Então, um repórter cinematográfico faz toda a captação das imagens. Sim. O repórter tem, lógico, uma pauta. Então, vamos fazer a pauta. A nossa pauta é o podcast do Milton, do Pretzel e do Felipe. Beleza. Então, o cara vem aqui e faz as imagens de quem está gravando, faz as imagens do ambiente, faz a sua imagem, faz a imagem dele, faz a imagem do cara te microfonando e tal. Aí o repórter chega na televisão, pega essas imagens e começa a ver. Que é um processo que chama decupar as imagens. Decupar. Aí ele começa a ver aquilo tudo. Aí ele começa a construir. Então, aí ele começa a escrever. Logo na chegada, você é recebido pelo Felipe. Então tem a imagem de eu chegando e o Felipe. Quando você entra, o Milton Neves está todo sorridente te recebendo. Isso. Aí tem a imagem da gente se abraçando. E aí vai. Na Gazeta, não dava muito tempo para fazer isso. Então, na Gazeta, a gente fazia assim. Vamos fazer. Aí eu entrava com o cinegrafista, o cara já entrava e eu já entrava falando. Olha, chegamos aqui na casa do Milton Neves, onde a gente vai apresentar, vai ver a gravação do podcast dele, tem uma mesa, tem uma câmera, não sei o que lá. Aí você fazia uma passagem. Vamos falar um pouco mal de umas pessoas. Aí você fazia uma passagem. E o grande barato é que a gente fala mal de todo mundo aqui no programa. E entrevistava o cara. E isso era a mesma coisa nos jogos. Você ia fazer jogo
Então, em vez de você fazer, você narrava uns pedacinhos do jogo, mas todos os repórteres narravam. Sim. Aí o Avalone começou a me botar para fazer videotape, podia fazer o jogo inteiro, você gravava o jogo inteiro. Tinha o Solera, tinha eu, Fernando ele Solera. Botava eu para fazer. Fernando Gaia Solera. E no final, uma das vozes mais lindas da televisão. E lá a educação final, dele. Educação, nossa. E lá no final, o cara, depois ele botava um videotape, eu apresentava um programa de sábado lá, entrava um compacto de 20 minutos de cada jogo e tal. Eu acho que isso foi com que os caras da Globo viram. Eu acho. Como é receber um convite da Globo? Então, os caras, acho que eles viram Mas que isso. ano já é isso? Então, eu voltei para a Gazeta, eu trabalhei em 84, saí, aí em 86 eu saí da Rádio Globo, e quando eu saí da Rádio Globo, onde eu era da programação, eu falei, puta, eu vou procurar emprego no esporte. Fui lá na PAN, cheguei a falar com o Silvério, fui na Bandeirantes, na época o chefe da Bandeirantes era o Sérgio Cunha, e não tinha vaga. Aí eu fui na Gazeta, e o Avalone já era chefe, e o Avalone me contratou, e eu fiquei lá 2 anos. A Globo foi meio sem querer também. Um amigo meu, chamado Gilmar de Almeida, que é jornalista, trabalhou em um monte de veículo, o Gilmar um dia falou para mim, a Globo está abrindo uma televisão em São José dos Campos. Vai ter uma afiliada lá em São José. Eu falei, pô, Gilmar, trabalho aqui na Gazeta. Chegava na Gazeta às 6 horas da tarde, fazia um jornal das 8h30 às 9h, ia embora e fazia jogo fim de semana e tal. Ia lá, fazia o sábado mais esporte, Globo é Globo. Fazia o sábado esporte, fazia a mesa redonda de vez em quando e tal. Mas assim, isso foi tipo uma quarta-feira. No domingo, eu chego do Morumbi para fazer um jogo e encontro o Marco Antônio Rodrigues, o Bodão. Sim. O Bodão era... sempre gostei muito dele. Bodão era repórter. Que belo cara. E ele já falava com você de vez em quando na rádio. falava. O Bodão era repórter do Jornal da Tarde e o Bodão já era editor-chefe do Globo Esporte na TV. Aí cruzei com ele lá no saguão do Morumbi. Falei, ô Bodão, disse que a TV vai abrir uma emissora lá em São José. O Bodão naquele jeitão falou assim, se você quiser o lugar é seu, garoto. Foi, fala bem assim. Eu falei, tá bom, vou falar. E fui embora. À noite, domingo Cadê à o noite... Bodão? Bodão tá fazendo o UOL. Tá fazendo programa no UOL. Simplesmente no top UOL. Até o Milton Neves está lá. Tá no UOL, depois de vez em quando eu cruzo com ele toda semana, encontro com ele toda semana. Gente boa demais, né? Então, aí o Bodão, aí à noite, cara, no domingo à noite, me ligou Laerte Mangini. Ligou na minha casa. Esse nome eu Laerte Mangini era chefe de do reportagem. nome. Laerte Mangini era chefe de reportagem do jornalismo da TV Globo. Falou assim, ó, o Bodão falou comigo, tal, os caras aqui acharam legal, você quer gravar um piloto? Porque é para fazer o Globo Esporte lá em São José, mas você vai ter que editar, fazer pauta, você vai ser o esporte. Só isso. Você é o esporte. Só o esporte. Tá bom. Aí você foi. Aí eu fui fazer o piloto. Segunda de manhã e terça de manhã eu fiz 2 pilotos com o Carlos Tramontina, que apresentava o Bom Dia. Olha. Cheguei na TV, o Tramontina me deu o roteiro, o script lá, o texto, eu sentei, gravei e tal. Quarta-feira eu falei com o Ciro José, que era o diretor de esportes. Os caras falaram assim, ó, você pode vir. Ciro José Gonzalez. Ciro José Gonzalez. O Ciro, no primeiro dia que eu vi, ele falou assim, tava barbudo, né? Piloto. Mas não, pô, Ciro, eu tinha feito a barba domingo, mas eu já fiz outro hoje. Aí o Ciro falou, ó, se você quiser, você vai. Que diferença, hein? Hoje entra todo mundo normal, né? Pô, a primeira coisa que ele falou, eu vi o piloto, tava barbudo. Aí ele falou, tô indo pra Seul hoje, Olimpíada de Seul, mas eu falei, Ciro, puta, olha que puta moleque forgado. Falei, Ciro, era 88, eu tinha 26, tinha 26 anos. Falei, Ciro, é o seguinte, eu moro em São Paulo, eu não vou mudar para São José, eu ia voltar todo dia. Na Dutra, né? Que nunca tá livre, né? Todo dia. Pegava o busão das 7, porque ele ia pela Trabalhadores. Porra, era lindo. Pegava o busão. Hora cheia, ele ia pela Trabalhadores. Então pegava o das 7, 8h30 eu tava na televisão de manhã. Aí ele falou, eu falei, Ciro, eu não tenho nada a ver com São José, pô. Qual é a chance de eu vir pra cá? Não tinha nem entrado. Ele falou assim, pô, se eu precisar, você vem. Falei, pô. Opa, boa frase. Ótima frase, hein? A frase não foi nem se eu precisar, São José. Ele falou, você vem. Falei, tá bom. Pode ser com PH o teu F, né? Poda-se. Eu falei, porra, tá lindo. Claro. Aí eu combinei com os caras. Zé Maria de Aquino, Bodão, Marco Mora,
Eram os caras lá. Eu falei, posso vir aqui umas 2 vezes por semana? Como eu vou ficar em São Paulo, eu saio de São José, pego um ônibus lá 2 horas, 3 horas da tarde, 5 horas eu tô aqui e fico aqui um pouquinho na redação. Pode? Pode. Aí eu fui largo, porque o São José foi finalista do campeonato de 89. Donizete e Pantera. Largura, né? Isso é bem lá do interior, Donizete e Pantera era o atacante do São José. Mas é importante só reforçar que perdeu para qual time? São Paulo. Não, sério. Foi São Paulo, um gol contra do André Luiz, que jogou no Internacional. André Luiz. Cruzamento de Zé Teodoro. Aí, cara, eu comecei, e eu dei sorte mesmo, porque a Globo tinha um apresentador em São Paulo que ia pro Rio todo domingo fazer o Esporte Espetacular, que era voltou. Sérgio Everton. Sérgio Everton apresentava e o Sérgio ia pro Rio. Então eu e o Oliveira Andrade revezávamos o bloco local do placar do Esporte Espetacular e a gente narrava, aí você pergunta a narração, e a gente narrava uns VTs. Melhores momentos, de repente. E mais, além dos melhores momentos do jogo, era um programa assim, o cara tinha um torneio de tênis, final Djokovic e Nadal. Aí o cara editava uns 5 minutos e você narrava em cima. Às vezes com texto, às vezes narração. E acho que isso fez os caras olhar, pô, esse cara pode narrar, esse cara pode narrar. Legal. E aí eu comecei a narrar. Ô, Kleber, que bom que você falou do Claudemiro de Oliveira Andrade. Sujeito sempre bem-humorado, nunca reclamou de nada. Oliveira, uma vez nós saímos daqui. Ô, Milton, como tu é ácido. E ele fala, e o Oliveira fala assim, pô, toda vez que o Milton fala de mim, ele vem com essa conversa, pô. Não é verdade, pô. Pô, eu não sou mal-humorado. Aí um dia nós fomos pro Rio, antes da Copa de 90, porque aí o Luiz Alfredo... Eu fui dando sorte, por isso que assim, eu tive muita sorte. Competência também. Não, você fala isso, né? A chance sorte é o encontro de oportunidade com talento. Exatamente. Se tu não confirmar, não adianta ter sorte. Se não confirmar, não adianta. Porque assim, o Zé Calil falou uma coisa boa assim. Ora, o cara quer ter sorte. Aí ele quer ficar dormindo até o meio-dia, achar que alguém vai bater Cadê na porta. O Zé Calil? Tá na Transamérica. Grande figura. Meu aí amigo, não dá. Santista dos mala, mais mala mesmo. Você precisa sair atrás. Então eu tive sorte. Mas acho que foi isso. O encontro de uma oportunidade eu resolvi. O encontro do nosso querido Claudemiro de Oliveira Andrade, sempre bem-humorado, o apelido dele era Zorro. Zorro. Que ele tem aqui. Que é a máscara. Não, era Zorro e Panda. Urso Panda. O perfil dele no Twitter é Zorro. É Zorro. Ele assumiu. E é gente boa demais. Aí o Luiz Alfredo saiu da Globo, foi pro SBT. Aí Copa do Mundo, né, pô? Copa do Mundo de 90. Eu tinha chegado em 88 em São José. Em 90, maio de 90, eu vim para São Paulo. O Ciro realmente me trouxe. Aí, putz, eu comecei a apresentar Globo Esporte, mas antes a Copa do Mundo de 90. O Luiz Alfredo fora. Os narradores tinham ido embora. Os narradores eram o Oliveira e o Galvão. Foi para onde? O Luiz tinha ido para o SBT. Aí Oliveira, Galvão estava no e terceiro. Eu estava lá. Aí, pô, saiu a lista, eu ia fazer a Copa. Aí uma vez eu perguntei pro Ciro, o Ciro saindo correndo para o elevador da Globo lá na Marechal Deodoro, o apelido dele era Ben Johnson. Ele era desse tamanho e demorava 15 minutos para subir 3 andares. Ben Johnson. Ben Johnson, que era o corredor canadense. Por isso, você perdia o Ben Johnson, era uma luta para chegar de novo. Aí o Ciro estava saindo, aí eu perguntei, Ciro, eu vou para Itália? Ele falou, não! E entrou no elevador e foi embora. Pô, não, mas eu fui pro Rio fazer a Copa. Nem o Oliveira foi, que teve o plano e tal. Mas assim, aí um dia nós estávamos assim, reunião no Rio. Pô, reunião no Rio, na sala do Boni. Falei, puta que pariu. Aí fomos. A reunião era uma reunião com todo mundo que ia fazer a Copa. Mas nós achamos na hora, acabou a reunião e falou assim, pô, o Boni chamou nós tudo aqui para dar uma bronca em 2, sem falar dos caras, entendeu? Mas aí nós fomos pro Rio. Aí chegamos em São Paulo, chegamos no aeroporto, frio, tempo feio. E o Oliveira assim, pô, puta frio, hein, pô. O Oliveira nunca reclamou de frio, nada. Porra, puta frio. Entramos no avião. Muito frio, pô, esse tempo. Aí descemos no Rio. O Rio tava nublado, mas um calor. Bafo, né? E você descia na pista ainda. Descemos na pista, ele falou, porra, puta calor. Eu falei, pô, mas eu gosto mais dele. Você tá me deixando emocionado, mas é exatamente assim. Tremendo cara. Aí nós fomos pra Copa. Nós fomos pra Copa e nós ficamos num hotel no Rio.
E a gente dividia quarto, eu e ele, né? Eu e ele mesmo. 2 camas. Então, o jogo era meio-dia e 4h. Sim. Então, quando eu fazia o jogo do meio-dia, eu acordava cedo, saía umas 9 horas e ia pra TV. Aquele dia eu tava dormindo, porque o meu jogo era 4 e o dele ao meio-dia. E ele levantou. Voz bonita dele, né? Pô, linda, uma das mais lindas. Aí levantou, foi tomar banho. Aí eu só ouvi assim: porra, Oliveira. Porra, cacete, Tão Oliveira. querendo Só você mesmo, hein, Oliveira? Ele falando. Mas ele falava, estão querendo me ferrar. Não, aquele tava bravo com ele. Porra, Oliveira, só você mesmo pra fazer um negócio desse. Puta que pariu, Oliveira. Aí eu falei, pô, o que foi, Oliveira? Ele falou, não. Ele fez assim. Na hora que você falou, o que foi, Oliveira? Ele fez, não. É que eu trouxe um negocinho de garganta pra você fazer um gargarejo. Só que eu errei, peguei o perfume, porra. Que fase. Primeiro, você vai ficar com um hálito saboroso, cheiroso. E ele tá no Band Esportes, tá? Eu faço o jogo com ele. O cara é maravilhoso, cara. Eu gosto dele. Gente boa, espetacular. E torcedor do Guarani odeia Ponte Preta. E bom de latim. Tem uma pergunta capciosa. Manda. Capciosa. Mais uma, né, Gaúcho? Não, assim, ó, eu já trabalhei com vários narradores de rádio, certo? E já Você trabalhou com uns 15. E já vi muitos narradores de TV também. E a impressão que eu tenho, uma impressão, tá? Eu não sou dono da verdade, é que os narradores, no geral, eles não se dão bem. Existe uma certa... Não é antipatia. É uma competição natural da vida. Uma animosidade. Uma animosidade é um ótimo adjetivo. Uma animosidade. Uma luta por espaço. É uma luta por jogo, só por pro pessoal espaço. Que esse certo? tipo de conteúdo vocês só estão vendo aqui no Futebol é Minha Vida, hein? Mas eu vou te falar um negócio. Existe isso ou não? Olha, tu já teve cara que apontou o dedo pra ti, você é pior que eu, por isso que tu tá aí. Vou te falar uma coisa. Não, o invejoso, ele age na sombra. Vou te falar uma coisa sinceramente. Sim. Eu nunca tive problema com companheiros nenhum. Perfeito. Companheiro nenhum. Eu não acho mesmo que para eu me dar bem, alguém tem que se dar mal. Perfeito. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Isso dá um azar na vida do invejoso. Acho que tem espaço para todo mundo. Hoje em dia, então, mas evidente, o cara que é escalado para fazer um jogo que ele considera menos bom, o cara fica enjoado. Eu já fiz jogo bom e já fiz jogo ruim. Claro, todos nós. Eu cheguei na Rádio Globo um dia, naquele período da Rádio Globo, peguei um ônibus, eu e o Heleno José da Conceição, que era o operador de áudio, e fomos para Rio Preto fazer um posto. E que viagem curta, hein? Porra. E o Heleno fazia assim. Ele coçava. Que moral que você tem. Busão para Rio Preto. Não, e para ir lá para fazer dizer, posto. Não, e ainda sobrou para você. Giro do placar. Isso. Aqui em Rio Preto, 42 minutos, América 0, não sei quem 0. Atravessava o estado. Só para o pessoal saber o que é fazer o posto. Porra, porque na época a rádio ia em tudo quanto é campo. Sério? Então, sei lá, jogo comando, Corinthians não e tinha São outra Paulo. opção. Ou ia ou não tinha. Jogo comando, Corinthians e São Paulo. Tá, quero outro jogo, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão. Outro jogo, América e Portuguesa. Outro jogo, Santos e Guarani. Em todo jogo tinha um cara da rádio. Certo. E aí ele ficava lá passando. Ele ficava lá e assim, em vez de entrar o plantão, gol em Rio Preto, a gente pegava o microfone, gol em Rio Preto! Aí o cara, gol de Rio Preto aqui, América 1. Gol de Sapucaia. Sapucaia. E no final tu gravava alguma coisa. E no final você gravava o vestiário. Bom, aqui em Rio Preto, o América ganhou o jogo, jogou com tal time. E aqui no jogo, nos vestiários, o técnico do América falou o seguinte, pá, você gravava, entendeu? Isso é fazer o posto. E a rádio depois ficava um pós-jogo que ele fazia. Pô, pós-jogo, o jogo acabava às 6 horas, o pós-jogo ia até 8h30. Espetáculo. Todos os jogos. Eu fazia bem esse negócio de terceiro tempo. Não, então, mas nunca fiz propaganda. O terceiro Sabia tempo... que eu nunca fiz propaganda? Não, eu vejo, porra. Odeio propaganda. Parece que você é uma pessoa não grata nas agências. Nas agências de publicidade. Todas as agências têm um X assim. Porque assim, o terceiro tempo já é uma invenção bem legal. Sim. Mas é uma novidade por causa do show de rádio. Fernando Luiz Vieira de Mello que porque assim era um noticiário depois do show de rádio. E aqui noticiário jornalístico. Todas as emissoras eram assim. Terceiro tempo para depois do futebol. Todas as emissoras eram assim. Terminava o jogo.
não tinha interação. Esse negócio do Capriotti apresentar intervalo, ele apresentar intervalo. Não chamava o repórter, ele fazia um flash lá do vestiário. O narrador chamava o repórter voltava pro narrador, o narrador chamava o comentarista fazia um comentário enorme. 10 minutos comentando. No primeiro tempo, Mauro Pinheiro, eu lembro. E assim, Mauro Bezerra Pinheiro. E aí o Mauro Pinheiro encerrava. Bem, meus amigos da Rádio Bandeirantes, meu caro Fiore, foi isso que vimos nesta tarde e noite aqui em Pacaembu. E acabou. Aí ele passava pro plantão. E na época era o Paulo Edson. Paulo Edson, bom demais. Enfim. Então a gente ia fazer. Mas tu não vê. O Paulo Edson, eu não sei se tá por aí. Mas tu não enxerga, assim, uma concorrência desleal. Agora, por exemplo, desleal não. Eu me dou, sempre me dei muito bem com o Oliveira. Sim. Passei a ter um relacionamento mais próximo do Galvão só agora na pandemia, porque eu fui apresentar o Bem Amigos. E aí, quando ele voltou, aí ele foi muito gentil e falou para os caras da produção: pô, mantenha o Kleber no programa. Ele passa a fazer parte do elenco do programa. Então eu fazia o programa com eles e a gente ia jantar depois. Quem mais? E eu até que eu trabalhei com poucos, né? Sim. Eu trabalhei com poucos. Agora aí chegou o Galvão Maurício, Bueno, chegou Luiz Roberto. O Luiz Roberto, também nunca tive problema com o Luiz Roberto. Agora sim, que um dia você fica mais invocado com uma escala, um dia que você percebe que você está ganhando espaço, no outro dia você percebe que você está perdendo espaço. Faz parte da vida. Agora, não é culpa do cara. Perfeito. E eu vou te falar uma coisa, assim, juro. Eu conto nos dedos quando eu reclamei de escala. E normalmente eu reclamo da escala depois da escala. Sai a escala, tem o jogo, aí eu falo assim, vem cá. A camisa. Eu falo, vem cá, vocês botaram o Milton para fazer tal jogo. Poxa, por quê? Mas antes, porque eu acho horroroso quando sai o teu nome numa escala e muda a escala. Não, horroroso para você. É terrível, terrível. É terrível para qualquer profissional. E antiético. Mas tem. Claro que tem essa. A não ser que o escalado tenha ido pro hospital. Mas já aconteceu contigo, de curioso, tá? Curioso. Tu tá sentado, pronto para fazer um jogo, e o Galvão Bueno chegar. Já aconteceu isso? Já. Aconteceram duas. Quem vai fazer o jogo sou eu. Já aconteceu? Não. Quem vai fazer o jogo sou eu, não. Não. Aconteceram duas coisas sensacionais. Em 1991, eu fui fazer o Grande Prêmio da Inglaterra. Fomos para lá. Estava lá. Peguei um avião aqui, quarta-feira, desci em Londres. Quinta-feira, pegamos o carro, fomos para Silverstone. Sábado, me liga o Gilberto Conde, que era o segundo do Ciro José. Carioca, né? Gente boa. Aí, meu irmão, seguinte, tu não vai fazer o jogo, a corrida não. Foi como assim? Tô fazendo o quê aqui? Não, aqui deu um rolo aqui, porque assim, aí o Boni reclamou, não sei do quê, então nós estamos trazendo o Galvão não sei da onde, mandando fulano para não sei aonde. Olha só. O Galvão vai fazer a corrida aqui do Brasil. E eu? Tu fica aí, assiste a corrida. Nossa. Foi o primeiro. Tem o stand-by, né? Você viu o stand-by. Isso é inédito. Tu foi stand-by no local, stand-by no local. Porque tem sempre assim, quando eu vou fazer uma transmissão, quase sempre tem um narrador. Não caiu a linha nem um pouquinho? Pô, ele tava no Rio, pô. Ele tava no estúdio. Pra você entrar um pouquinho lá. Tipo assim, olha só, normalmente assiste a corrida de lado. Você fica, legal. Quando você vai fazer um jogo, tem sempre um narrador que fica no estúdio, caso aconteça alguma coisa ali. Eu falei pra você, eu sou o primeiro stand-by no local. Mas não ia cair nunca. Ainda mais em televisão grande assim, isso foi inédito. Inédito. Mas a questão é que tinha tinha um clima entre o Galvão e o Reginaldo. Eles tinham brigado e tal. E um viajava, o outro não viajava. Aí o dia que o Galvão não estava, o pessoal botou o Reginaldo para viajar. E aí a direção falou assim, mas vocês estão querendo mostrar mesmo que eles estão brigados, né? Porque um vai e o outro não vai. O dia que um não vai, você põe o outro, tá na cara que eles não estão andando junto. E aí o Galvão fez a corrida do Rio, o Reginaldo fez a corrida de Silverstone. E eu fiquei vendo a corrida. Olha só. Na cabine. Só a Elizabeth traz isso pra você. E uma outra que teve assim. Essa eu não sabia. Opa! Teve uma outra que aí, assim, que aconteceu e foi assim: Olimpíada de 96. Semifinal do basquete feminino foi Brasil e Ucrânia. Eu narrei o jogo. Brasil e Ucrânia. O Brasil ganhou o jogo. Puta, primeira vez o Brasil ia chegar na final olímpica e tal.
O Brasil tinha participado pela primeira vez da Olimpíada no basquete em 92. Sim. Feminino. E era campeão do mundo em 94. Tinha sido campeão do mundo em 94. Você sabe tudo, hein, Gaúcho? Não, pô, em 94 o Brasil foi campeão, a gente estava numa corrida no Canadá. Exatamente. O Brasil foi campeão na madrugada Contra na Austrália. a China, jogando na Austrália, o Brasil foi campeão. Eu lembro que lá no paddock, pô, o Brasil ganhou, foi campeão do mundo, ganhou Título na China. espetacular. Né? Hortência, Paula, Isso. Janete. Aí chega 96, Miguel Ângelo já era o treinador, Miguel Ângelo da Luz. time, hein? Aí chega a Olimpíada, o Brasil bem, Brasil e Ucrânia, semifinal. Escala Brasil, por favor. Ah, eu não vou lembrar, mas era Paula, Hortência, Janete, eu acho que a Marta. Alessandra pivô. Alessandra, acho que Tinha a Leila Branca também. jogava. Branca, Leila. A Leila linda, hein? A Branca, que era prima da Paula, irmã da Paula. Irmã da da Paula. Magic Paula. Acho que A Paula era uma Pelé. A Ana. Nossa, que jogar. Magic Paula. A Ellen, que é comentarista Ellen, agora da ESPN, acho que tava no elenco, tava mas no eu não vou lembrar. Foi você que inventou Magic Paula? Não, foi Luciano do Vale. Luciano do Vale. do Vale. Aí, Que jogador, Rainha hein? Hortência e Magic Paula. Acho que foi ele que inventou os dois. Em alusão a Magic Johnson, né? Pra quem não lembra, que foi o segundo maior. A Magic Paula era por causa do Magic Johnson, que era um armador espetacular. Nossa. E as duas jogavam muito. Jogavam. Pô, eu sei que assim, o Brasil ganhou da Ucrânia. Sim. Porra, um sufoco. O Brasil ganhou da Ucrânia. A Hortência torceu o tornozelo, saiu carregada. Pô, final da Olimpíada. Brasil e Estados Unidos. Brasil, Eu Estados amo Unidos. Hortência. Eu Essa é a vi maravilhosa. uma vez. Maravilhosa. Mas eu sempre fiquei vidrado no trabalho te falar dela, um no negócio. talento dela. E você, Todo gente mundo, boa, hein? né? Você que fala das pessoas fora da atividade, a Hortência é uma das maiores jogadoras de basquete de todos os tempos do mundo. Tem razão. É uma das maiores de todos os tempos do mundo. E Magrela. Do mundo. A Hortência, eu fiz com a Hortência umas 2, 3 Olimpíadas. Cruzo com a Hortência de vez em quando, lá na Marguerita, na pizzaria do Esquerdinha. Que Aqui também não nos pode fazer deixou. merchan, porque eu não gosto de merchan, mas gosto do Esquerdinha. Morreu, coitada. A Hortência é sensacional. A Hortência, você olha e você fala assim, não, essa não é... E ela faz porque ela tá certa, né? Não tem que botar marra nenhuma. Ela sabe que ela foi boa, ela sabe que ela jogou muito, mas ela é uma figura deliciosa. E acho que não havia rivalidade entre ela e a Paula, né? Havia. Não, havia uma rivalidade esportiva. Eu não sei se elas se davam não bem. são amigas? Eu acho que hoje elas. Eu já ouvi eu elas acho que elas nunca foram. Acho que elas nunca foram muito próximas, mas era uma coisa normal. É o que ela mesmo diz. A gente já conversou muito sobre isso. Falei, pô, gente, ela era eu e ela éramos os principais jogadores do Brasil. Eu queria ganhar dela, ela queria ganhar de mim. A hora que a gente ia jogar na seleção, a gente jogava uma pra outra. O Luciano do Vale explorava bem essa rivalidade. O Unimep da Paula contra a Prudentina da Hortência. E aí a Hortência foi jogar em Sorocaba, que tem uma que ela fala que é mentira, né? Aí ela foi jogar. Ela foi jogar campeonato internacional e o árbitro falando em inglês, né? Aí ela deu cabeça. O juiz falou, once more. Mais uma. Ela falou, once more pro Sorocaba. Não. Ela fala, Não. Já ouvi bastante. ela fala que é mentira. Não, o Kleber Machado. Juiz. Conta essa de novo, por favor. Hortência, lance livre. Primeiro lance livre. Cara, once more. Mais uma. Tinha um segundo. Once more. Ela, Sorocaba. Não, mas essa foi uma das melhores que eu já ouvi na minha vida. Ela falou, é mentira. Mentira. Bom, mas assim... Sensacional. Aí eu fui fazer a final. Aí eu tô escalado para fazer a O time final. de 96 feminino era melhor que o masculino na Olimpíada. Que era considerado o maior time da história do basquete feminino norte-americano. O basquete. lembra? A seleção americana era espetacular. Eu não lembro do time. time feminino Estados americano Unidos é normalmente melhor que o da joga. NBA. Viu? Não tinha Joga como mais ganhar. ou menos. Viu? Normalmente americano sabe pouquinho. jogar basquete. Mas Não, aquele mas time nesse masculino, o time feminino ainda não tinha Isso. essa tradição. Aquele time. Eu lembro de uma menina que chamava Leslie. Lisa Leslie. Lisa Leslie. Pivô. Enfim, mas eu estava escalado para fazer Até o de jogo. basquete, ele está sabendo? Tava Ele escalado sabe tudo. Até de basquete. Lisa Leslie. Eu amo basquete. Eu escalado. Pô, basquete é um dos esportes mais deliciosos de narrar. Gostoso. E mais difícil de jogar. E aí eu tô escalado para fazer o jogo. Marcel, comentarista. Que cara legal. Marcel, hein? outra. Médico. E jogava médico. E jogava muito. Muito. Acho que é radiologista o Marcel. Jogava muito. Não tinha um irmão também que jogava com Mauri. ele? Aí. Mauri e Marcel. Mauri, Marcel, Oscar, Adilson, Pipoca, o Rolando, o Josué, Israel. o Guerrinha, Era Guerrinha, eu lembro do Oscar. Guerrinha. Isso. Essa do Oscar foi a última Olimpíada do Oscar, Foi. né? A reportagem do Ernesto Palha, quando o Oscar acaba, o Oscar no meio da quadra, ninguém mais no ginásio, o Oscar fazendo discurso, começando a chorar, e os jogadores da seleção brasileira todos fazendo assim, pô, os caras. Espetacular.
espetacular, é de chorar. Mas você que na transmissão chamou o Ernesto Palha de Ernesto Paia. Quem foi? Aconteceu. O locutor acho que era mineiro, né? Porque a gente fala paia mesmo. Ah, porra, cara, aí eu tô escalado para fazer. Sim. Fui pro ginásio, a gente saía lá do IBC, centro de imprensa, ia a pé pro ginásio, sentado, eu, o Marcel, meus papéis todos na mesa. Aí chegou o Luiz Fernando Lima, que era o diretor de esportes. Gaúcho. Santa Maria. Luiz Fernando me chamou e falou assim, ó... Você sabe tudo, hein? Não, mas ele era repórter. Você é ele era repórter, sabe tudo. Ele foi repórter, depois ele foi repórter do Jornal do Brasil, aí ele foi pra TV, virou repórter da TV, virou chefe de redação da TV e virou diretor de esportes. Foi diretor de esportes um tempão. O Luiz Fernando deve ter assumido em 95 e ficou até 2013. Esse currículo o cara era muito bom. Ele era bom. Era, às vezes, difícil de lidar, assim, mas um cara bom e se preparou para... E acho que... ajudou muito, assim. Pô, Kleber, tu já tá falando, eu só tô imaginando. Bem-vindo na tua direção. Assim, eu não sabia, vai ver o jogo. O Luiz Fernando chegou no diretor na direção. Mas podia ser para ver o jogo. Mas aí ele me chamou e falou assim, ó, seguinte, você não vai fazer o jogo. Nossa. Falei, por quê? Ele falou pelo seguinte, o Luciano vai narrar o jogo na Bandeirantes. A programação nossa, o pessoal não falou assim, porra, mas o Luciano vai narrar e o Galvão não vai? Não vai ficar meio assim, um desprestígio pro Galvão, não sei mais o que e tal. Senhora. Eu falei, beleza, Fernando. Ele falou... o quê? Chefe é chefe. Não, e o Galvão era o Galvão. Gente, assim, ó, quando o Fiore Giliotti era narrador da Bandeirantes... Flávio Araújo. O Flávio podia estar narrando tudo, mas quem ia narrar a final era o Flávio, era o Fiore. O Enio podia estar narrando mais do que o Fiore. Quem ia narrar era o Fiore. Enio Rodrigues Caraça. Na Bandeirantes, na PAN, era o Silvério. Na Globo, era o Osmar. Não importa se o outro tá narrando bem. E era assim. Aí ele ainda falou pra mim, puta, ele vai chegar aí, ele não sabe porra nenhuma desse jogo aí. Passa as coisas pra ele. Pô, claro. O Galvão chegou, passei as coisas, tudo pra ele. E o Brasil tomou uma lavada, né? Tomou 20 pontos. Mas isso acontece. Mas por que o Galvão não tava escalado? Então, ele me escalou. Eu acho até que foi assim. Foi uma gentileza do esporte, do Luiz Fernando, de quem mandava, de me escalar. Eu fiz a semifinal. O Galvão, Brasil e Ucrânia na semifinal, Brasil e Estados Unidos na final. Aquela Olimpíada, assim, teve a final... Desculpa, mas perdemos os Estados Unidos por quanto? Ah, não lembro, 20 mas foi um monte. 20 pontos. Não tinha jeito de ganhar. Não, mas perder por 20 para eles não, é que naquela época o Brasil era campeão do mundo, muito respeitado. Mas não tinha jeito. Só que o time dos Estados Unidos era o maior time da história feminina. O Brasil fez o que dava para fazer. Chegou na final olímpica com aquele time e ganhou a medalha de prata. Aliás, perguntaram para o Charles Barkley antes da Olimpíada, não lembra disso? Qual é o principal adversário do time americano? O Dream Team, né? O time feminino dos Estados Unidos, ironizando. E aí, cara... boa essa. Acho que assim, foi normal, porque aquela Olimpíada teve a final olímpica de vôlei de praia. Isso. Que foi Brasil, né? Jaqueline e Sandra e Jaqueline contra a Mônica e a Adriana. Exatamente. Foram as primeiras medalhas femininas coletivas do Brasil. Acho que mais do que coletiva, acho que foram as primeiras medalhas femininas do Brasil. Mas, Kleber, eu quero te cumprimentar, porque aquela, não é por exemplo, fácil, eu ia fazer. Aquela eu ia fazer. Estourou a bomba lá. E aí eu fiquei a madrugada inteira, não fiz. Mas, cara, eu quero te cumprimentar pela tua... É um adjetivo em voga, né? Resiliência, né? De aceitar esse tipo... Tudo é resiliência. Tudo isso agora é resiliência. O cara aguenta... Terceiro terço do campo. O cara aguenta um monte de pancada, ele é resiliente, né? Então, assim, mas assim, eu acho normal. Sabe por quê? Porque da mesma maneira, cara, quando aí o Galvão foi morar fora e tal, eu também fui presenteado com finais de Olimpíada, finais de Libertadores. Não deixou de crescer por causa disso. Nada. Mas é aquele negócio, é frase batida, mas assim, nada supera o talento, né? Você e acho que tem uma hierarquia. Esse negócio de narrador, acho que hoje está um pouco menos, mas tem ainda. Sim. Tem ainda. Uma rivalidade faz com que as pessoas se aprimorem mais ainda. E assim, há uma hierarquia. Se não tem competição, o cara acomoda. Também, tem sai isso. da zona de conforto. E acaba porque os profissionais que se acomodaram andaram menos. Andaram menos. Porque nem o cara que é o top, se ele parar, se ele não tiver mais nem afim, uma hora ele começa a ser criticado. Aquilo que a gente falou no episódio que o Muricy teve aqui, do Rogério Ceni, que se aposentou no domingo, e na sexta-feira ele bateu 150 faltas. Mas evidente. Porque era o cara que ele tinha que fazer. E teoricamente ele não precisava fazer isso. O cara estava se aposentando. Mas é isso mesmo. Mas é o profissionalismo. Senão o cara... Sabe, se você achar que você vai vai fazer só porque você é bonitão, não vai.
Não vai. Então, assim, acho que não tem, acho que nem é resiliência. E tenho mesmo, vai ter um dia que o cara fica bravo, que um não gosta do outro. Claro que tem. Todo lugar tem, pô. Todo lugar. Qualquer lugar tem quem se dá bem e quem se dá menos bem. O negócio é ser profissional e bem feito. E, evidentemente, você ter uma sensação de que as coisas estão sendo feitas de uma maneira correta. Justa. Claro que mas tem muita coisa injusta, demais. Tem, mas assim, sabe o que uma frase, entre as frases que eu uso pra mim, é a seguinte: porra, me faz de trouxa. Só não acha que eu não sei. Boa. Sabe? Pô, eu sei que você tá me fazendo de trouxa, mas não pensa que eu não sei. Pegando o nome do programa aqui, Futebol é Minha Vida. Futebol é sua vida? Eu não faz média, tanto. Não. Eu não diria tanto. Eu acho assim. Netamente falando, se não cesse o futebol, a gente não. Assim. Acho que não é a minha vida. O cesse não é lindo? Cesse. Não é a minha vida, mas assim. É uma coisa que eu sempre. Eu comecei a ver futebol, a gostar de futebol mesmo, na Copa de 70. Certo. Que eu tenho 8 anos de idade, não lembro dos jogos, lembro do ambiente e vou ver os jogos depois. Sim. A partir daquilo, eu comecei a ouvir rádio, a comprar a revista Placar para ver o tabelão e decorar a escalação. Eu gostava também do tabelão. Comecei a ouvir o programa da Gazeta das 11 horas da manhã, o Disparada no Esporte. Comecei a ouvir os jogos. Peirão de Castro e Milton Peruzzi? Peruzzi, Zé Italiano, Geraldo Blota. E a voz do Zé Italiano? Barbantaço. Aí eu comecei a gostar de futebol. Tanto é que a minha formação, as minhas lembranças emocionais, assim, as minhas memórias afetivas maiores são essas. Ninguém vai me convencer que o Leivinha não jogou mais que o Kaká. Porque o Leivinha era o cara que eu via, molequinho. Não fala mal do Kaká, não. Não tô falando mal de ninguém. O Kaká é o cara, como diz o Pretz, o homem mais bonito do mundo. Ninguém vai falar pra mim. O mais educado e competente. O último melhor do mundo do Brasil. Eu brigo com o Bodão, eu bato boca com o Bodão, assim, eu não vi o Zito jogar. Zé Eli de Miranda. Conheci o seu Zito já comentarista da Bandeirantes. Ele fez o Pelé, dava ordem pro Pelé. Então, assim, eu falei do esquerdinho agora há pouco. O Antônio Carlos de Toledo, que jogou bola. Ele fala que o Zito foi o maior jogador que ele viu. Não tecnicamente, mas assim, a liderança. Ele era o técnico no meio do campo. Agora, pra mim, nenhum cara jogou no meio do campo. Nem o Kroos, nem o De Bruyne, nem o... Que o Falcão. Não, Falcão. Porque foi o cara que eu vi. Esse eu vi. Eu comecei. Infelizmente, o Falcão em 75 é campeão brasileiro. Eu tenho 13 anos de idade. 22 anos. Eu olho e falo assim, nossa. Paulo Roberto Falcão, era o cara que eu queria ser. E que categoria, que educação. Pô, queria jogar com 13 você já tinha mais a noção aí eu já era futebol. Então assim, eu não sei, não é minha vida. Mas assim, profissionalmente, evidente, eu posso achar o basquete delicioso de narrar. A Fórmula 1, difícil e gostosa de narrar. Mas se não é o futebol é o que nós temos aqui de mais. E quem foi ali do seu lado o cara que você mais gostou de trabalhar, assim? Como comentarista? Como comentarista. Assim, eu não consigo falar um. Acho que o cara com quem eu mais trabalhei foi o Casagrande. Gente boa também. E sempre tive um relacionamento muito bom com o Casa. Aprendeu a jogar em Poços de Caldas devido à temperatura e os ventos que de Muzambinho subiam para Poços. Se não é Muzambinho, o Casagrande não tinha dado nada. Ele fala isso, que a água de Muzambinho, que era importada... de baixo para cima. Exatamente. O Casa, por exemplo, o Casa tem um ano a menos que eu. Certo. Então, quando o Casa começa a jogar no time principal do Corinthians, eu estou fazendo reportagem. Aí cansei de ir lá, ver treino, quando eu vejo o Casagrande, aquele moleque da minha idade. Aí quando eu vou trabalhar com ele, é um cara da minha idade. E a gente conversava muito sobre outros assuntos. Por isso que não é só o futebol, entendeu? Sim. Então a gente falava de música, de cinema, de filme. Você viu aquele filme, aquela série? De quase tudo, ele não é chute. A gente conversa muito de política, a gente conversa de um monte de coisa. A gente conversa de companheiro, de panelinha, de turma, de tudo. O Falcão, quando toca meu telefone, é uma mensagem do Falcão,
Eu fico olhando e falo, caracas, o Falcão me mandando uma Será que é pra mim? Isso é engano. Não, e eu me dou super bem com o Falcão. Falei com ele outro dia. Falcão baita, cara. E o Falcão também sabe. Ele sabe o quanto ele jogou. Ele sabe o quanto ele é importante. Sabe. Ele sabe que ele é o rei de Roma. Humilde. Ele não é humilde. Acho que o Falcão não é um humilde, assim. Porque não tem nada mais chato que o falso fica muito humilde, caído. Né? Ele tá impoluto ainda. O falso humilde é chato. O cara que sabe... É o que eu falo da Hortência. Falcão. O cara... O Pelé, porra. O cara sabe o que ele é. Sim. Mas ele não precisa ficar mostrando para todo mundo. Bom, mas a conversa, para variar, tá muito boa. Estou bebendo suas palavras. Me diga uma coisa. Qual foi a maior pisada de bola que o senhor deu ao vivo e em que canal, em que jogo? Porque o Pelé perdia pênalti, portanto o senhor já errou também. Não, já errei, por exemplo. Assim, eu acho que no programa, em programa eu fui mal. No programa eu falei, uma que é só gozada, que eu não lembro muito das pisadas, não. Eu lembro mais das vitórias, né? Derrota a gente tem que aprender para o próximo jogo, né? As derrotas nos trazem lições. Eu lembro de uma pisada. Então, agora você estreia no SBT que você chamou a Globo? Não, senhor. Não teve? Nenhuma chance. Que vergonha. Não, você falou, nenhuma não sei o que. Tem na internet. Não. Então eu fui. É bom para esclarecer. Eu trabalhei, eu fiz, depois da Globo, eu fiz Record, SBT e Amazon Prime. Uma vez, em vez de chamar o Tá Na Hora, eu chamei Tá Na Área. Isso, é isso daí. É isso daí. Uma vez. Não, é que é engraçado, né? Mas foi... Ué, é simples, ó. Eu entrei em setembro. O Tá Na Hora estreou faz 5, 6 meses. Eu demorei 6 meses. Eu não errei uma deixa, um nome. E chamei o Mauro Betting de Mauro Naves, uma vez. Mas esse pode, né? Mauro Betting. Eu não suporto esse Mauro Betting. Não dá pra guardar. Mala Betting. É uma mala. Mas não troquei. Agora sim. Não, foi isso daí que foi. Aí uma vez eu tô fazendo um programa e tal. Estamos aqui com o Péricles Chamusca, técnico do Santo André, foi campeão da Copa do Brasil. Por que Chamusca? Sendo que era um apelido, ele foi nome de família. Nossa obrigado. Senhora, obrigado. Perfeitamente. Porque chamusca só pode ser apelido, né? Chamusca se chamuscou alguma vez. Por que chamusca, seu Périx? Você sabe que o Mauro Betting, ele tem uma coleção de cuecas. Nossa. As transmissões marcantes da vida dele, ele chegou no hotel, tirou e tem mais de 150 cuecas. Que isso? Tem, ele quando deu certo na vida dele, ele guardou a cueca como símbolo, é verdade. Ele frequenta o Jaça, que nem você? Não, eu não vou no Jaça faz tempo, viu? Só uma parte, né? Duas coisas marcantes. Mas assim, já ultrapassei, já narrei ultrapassagem de retardatário. Pois é. Aí vai Rubens Barrichello, ultrapassou, cara, porra, retardatário. Não, isso é horroroso. Porra. Como é que é? Não entendi. Você tá ultrapassando, você começa a vir. Aí vem Rubens Barrichello, encostou no adversário, botou na bola, ultrapassa! Aí o cara entra e fala assim, pô, ele tá ultrapassando o retardatário, porra, não tá ganhando posição nenhuma. Mas eu vou te falar porque que é legal, porque... Entre outros, porque eu narrei o gol do Zé Eduardo ali na final da Libertadores, ele não fez o gol. Mas aí, assim, esses erros... ao vivo é fogo. Mas esses erros conectam com as pessoas assistindo, porque você também eu tenho erros, quase todas as transmissões eu tenho erros. Eu troco nome. Eu não troco nome como alguns caras falam, eu narro o nome certo pra caramba. Mas assim, de vez em quando eu... Viaja. Acontece. Pô, uma vez eu chamei, olha só, uma vez eu chamei o Ronaldo, goleiro, de Viola. Pô, eu não tô confundindo. Mas aí... Então, subconsciente. Eu nem percebi que eu tava chamando o cara de Viola. O Ronaldo Soares, por Viola é duro. Informação, o Ronaldo Soares Giovanelli agora está fazendo em Camanducaia, interior de Minas Gerais, um tratamento de implante de cabelo. Para. Sério, é sério. Parece que foi o Mauro que indicou. O Mauro Betting que indicou. O Mauro Betting tem a careca mais feia do mundo. Ele merece realmente ter cabelo falso. As duas questões que tu é muito lembrado e muito comentado, né? O hoje não, hoje sim, que ficou para a história. Ficou para a história positivamente. Claro, positivamente. E o Romarinho também, que já comentou comigo também no jogo entre Corinthians e Boca. O Romarinho foi... uma foi em 2002 e uma foi em 2012. Olha que faz tempo, né? O Romarinho, que eu te falei, o Romarinho não estava prestando atenção, estava olhando alguma coisa. O Caio fez assim, quando o Caio fez assim eu olhei, quando eu olhei o Emerson já tinha metido a bola, eu só tive tempo de falar olha o Corinthians, olha o Romarinho. É que a entonação que eu dei o olha o Romarinho, a torcida adorou.
Porque olha o Romarinho, e o Romarinho faz o gol, os caras... Ô Kleber, narre de novo, hoje sim, hoje sim. Não, hoje não, hoje sim. Dá uma narradinha pra gente. Assim, o Rubinho teve que deixar passar, mas assim, nós contamos toda a história da corrida de 2001, que ele deixou passar. Em que grande prêmio foi esse? Então, em 2001, no Grande Prêmio da Áustria, o Rubinho estava em segundo, o Schumacher em terceiro, a Ferrari mandou trocar. Acho que o Mika Häkkinen ganhou a corrida, o Schumacher ficou em segundo e o Rubinho teve que dar o segundo lugar, terceiro. Em 2002, na mesma Áustria, a gente está narrando a corrida e lembrou da história. Eu falei, mas esse ano aqui não vai acontecer. O Reginaldo falou assim, não sei não, hein, não apostaria. Eu falei, eu vou apostar. Tá. Aí como é que você narrou? Aí eu tô na última volta, né? Rubens Barrichello faz a última volta, abre a última volta aqui no Grande Prêmio da Áustria, vai conquistar sua vitória de número tal. Rubens Barrichello num fim de semana perfeito, foi o mais rápido em todos os treinos livres, foi pole position, dominando a corrida de ponta a ponta. No ano passado ele estava em segundo, a Ferrari mandou ele entregar o segundo lugar para Schumacher. Esse ano ele vem em primeiro, vai ganhar a corrida. Se o ano passado ele perdeu, hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim. Hoje sim. É ao vivo aqui, ao vivo. Sim. Só porque eu sou futebol é minha vida com a Elizabeth, isso, hein? Aí ele fez, porra, o Rubinho entra. Eu acho que foi isso, no final, o ano passado, o Rubinho, o Barrichello teve que entregar. Hoje não, hoje não. Hoje sim. Aí eu falei, hoje sim? Aí, porque ele fez assim, né? Ele vinha aqui, Kleber, aí ele freou o cara. Esse foi um dos momentos mais marcantes da história da televisão esportiva. Você sabe que a tua sinceridade. O meu irmão mandou uma vez pra mim, é tipo um dicionário, sei lá do que, em inglês. Sim. Mas é dicionário assim, né? Aí eu falei assim, Iconical Narration Brasil. Today not. Que espetáculo, cara. Porque você explorou essa marca. Muito pouquinho. Eu fiquei. Primeiro que na época os caras falavam. Tinha gente que achava que era gafe. Eu falava, pô, gafe? Lógico que não. Claro que não. Foi vivo. Foi mais natural. Foi verdade. Estava na frente ainda. Aí de repente o outro passou. Mas isso que eu tô falando, que até essas pequenas falhas assim é legal, porque isso conecta com as pessoas, porque todo mundo erra. Mas isso não é erro. Então, não é erro. Mas erro se eu tivesse dito, Rubens Barrichello ganha a corrida. E foi natural, e foi ao vivo. Exato, não foi erro, foi algo natural. Mas é que você é uma pessoa muito natural. Pois é, eu acho que sim. Então, que é uma soa isso legal. Falando como telespectador também, né? Então, aí, pô, o cara... Então, eu fiquei muito tempo sem usar. Comecei a usar recentemente, que de vez em quando eu uso. Pô, hoje não, hoje sim. Sei lá, o Pretzel tá 10 jogos sem fazer um gol. Gol, Pretzel, hoje sim, Pretzel. Outro dia também, o gol do... Depois eu tava indo pra casa, eu ouvi você falando do segundo gol do Racing contra o Corinthians. Foi um puta golaço. E a jogada foi... E aí, de vez em quando, quando o cara deu a caneta, hoje não, engarro. Mas eu uso pouco. Tá. Houve um podcast que eu fazia lá no GE e não fui eu. Os caras chegaram para mim, vamos fazer um podcast? Vamos. Como é que vai ser? Semanal, tal. E o nome. Aí o pessoal lá do GE chegou para mim e falou, pode chamar hoje sim? Eu falei, pode. Chamava hoje sensacional. Sim. Não, mas o marcante foi a tua pergunta logo depois, cara. E esse para mim é o principal. Hoje não, hoje sim. Aí eu falo, hoje sim? Hoje sim, como quem diz, porra, então, o que eu digo, hoje sim, e aí eu caramba. Aí emite uma interrogação. Eu lembro quase a frase, hoje não, hoje sim. É aquilo que chamam de hoje narração sim. raiz. Aí eu digo assim, não havia nenhuma necessidade da Ferrari fazer isso. Exatamente. E aí o público vai à Ferrari. Mas aí tem o corte, né? Mas viu, essa é a narração raiz. Não, icônica, raiz. Porque não tem muito como escapar. Lógico. Tipo assim, porque aí vem aqueles sábios do depois, né? Tá cheio. Os sábios do depois. Pô, mas era só ver que estava diminuindo a vantagem. Estava diminuindo, mas não tinha diminuído tudo. E outra coisa, diminuir a vantagem é o seguinte, o Rubens está na frente. 10 segundos do Schumacher, vai. Pô, a corrida está acabando. Pô, o Rubinho tirar um pouco o pé, a Ferrari dizer, pô, vamos chegar mais ou menos junto, o Rubinho tirar o pé e os dois cruzarem mais ou menos. Você assistiu o filme Ford vs Ferrari? Sim. Que é um filme super legal. Nossa, com o Matt Damon, né? É com o Matt Damon e o Christian... Slater. Não.
Não, é o Christian Bale. Christian Bale faz o piloto. É uma história, você que é um especialista em automobilismo, que eu já vi você falando sobre automobilismo. Eu sou especializado em corrida de cavalo, de corrida de carro de boi. É uma história muito legal da disputa nas 24 horas de Le Mans entre a Ferrari e a Ford. A Ferrari ganhava tudo. Isso. E a Ford resolve... A Ford tentou comprar a Ferrari. Teve um mal-estar lá entre o Henry Ford, que acho que era o segundo. Era o filho do Henry Ford. O Henry Ford II e o Enzo Ferrari. E aí o Ford resolveu montar uma equipe para ganhar as 24 horas de Le Mans. Aí contratou o personagem do Matt Damon, que é Shelby, que era um cara que fabricava carro, fabricava chassi. Do Shelby Cobra. Que é tudo personagem real. O piloto, que eu nunca lembro o nome, Phil alguma coisa, que é o piloto que faz o Christian Bale, que morreu depois treinando no carro. E tem uma cena no final, na corrida, que a Ford resolve fazer os 3 carros chegarem juntos. E o Christian Bale está 1 minuto na frente. E ele deixa os caras alcançar. Ele não ia deixar, ele começa a bater recorde atrás de recorde, aí uma hora ele para, olha pro retrovisor, tira o pé e os caras chegam. E aí os caras chegam juntos. Sensacional isso, hein? Mas olha a ironia. Os caras chegam juntos e como... Então largamos, né? Ele largou em 30º, eu larguei em 5º, você largou em 8º. Aí quem largou na época os caras saíam correndo, né? Eles saíam correndo e entravam no carro. O cara que largou, foi pro carro mais longe da linha de largada, ficou com a vantagem, ganhou a corrida, ele perdeu a corrida, ele não ganhou. E agora eu quero saber a maior alegria sua narrando uma modalidade esportiva, você de microfone na mão. Que você virou realmente como que você tivesse Você quase chora. Isso. Acho que assim, o primeiro que me veio na cabeça foi a Malrin sendo medalha de ouro em 2008. Que legal. Salto em distância. Olimpíada de Pequim, a Malrin foi medalha de ouro. E aí entra a filhinha dela, ela fala assim, mamãe, eu queria de prata, eu não quero ouro, eu quero prata, é mais bonita. E a Malrin chorando. Eu não lembrava disso. Lindo mesmo. A disputa, a semifinal olímpica da Mônica e da Adriana, em 96, o Oliveira narrou. Eu narrei a outra semifinal, que foi a Jaqueline e a Sandra contra não sei quem. Quando a Jaqueline ganha, a gente sabia que a final era brasileira. Putz, foi sensacional. Deixa eu pensar. Não, mas a menininha falou. Essa foi. Que jeito que a menininha falou? Pô, mamãe, eu queria a medalha de prata, é mais bonita. Ficou marcante. Não, mas eu não sabia disso. Ela isso é mais sensacional, emocionante. Ela só que... Pô, eu choro quando eu vejo. Ela só queria a medalha pela... Você está ameaçando chorar aí. Agora não, mas assim, se eu ficar pensando muito... Porque ela achava a medalha bonitinha, entendeu? Mas assim, eu acho que é isso. E essa menininha, precisamos fazer uma entrevista com ela, hein? Kleber, 2008... Sabe a minha opinião sobre o mercado, né? Eu, para mim, tem que ter 100 televisões, 100 rádios, 100 canais de YouTube, tudo. Espaço para todo mundo fazendo tudo. Também e os concorrentes, né? Mas não cabe todo mundo. Não, calma um pouquinho, viu? Quem não tem competência que não se estabeleça. Essa é a minha opinião. Agora, o mercado de narração abriu bastante para as mulheres agora. Né? O que tu acha? Elas vieram para ficar na narração ou é um negócio pontual? Imposto, entre aspas. E explique, você com a tua experiência, narradora de rádio e de TV. Então, de rádio, ainda não tem muito, né? Não, teve a Isabelle Moraes agora. Mas ela não narrou, né? Narrou um pouquinho. Na rádio? Um pouquinho. Na rádio eu não lembro. Eu lembro dela narrando na TV e fazendo reportagem com vocês na rádio. Eu lembro dela fazendo reportagem na rádio. Eu acho assim, Pretzel, é tudo... sem entrar em juízo de valor, tá bom? Porque é o seguinte, tem narrador homem bom, tem comentarista homem bom e tem repórter homem bom. Isso. E tem ruim também. E tem ruim, tem ruim também. Tem CEO de empresa homem bom e tem CEO de empresa mulher. Tem médico que é mais gênio que o outro. Tem médico. Engenheiro melhor que o outro. Acho que isso aí é muito da nossa cultura machista. Esta demora, acho que faz parte da nossa cultura machista. Que não é do esporte, é também no esporte. E isso foi abrindo um pouquinho com a questão das reportagens, dos apresentadores e apresentadoras sempre tiveram.
repórteres homens e repórteres mulheres, já há bastante tempo que tem. As comentaristas as mulheres, como apresentadores, homem e mulher hoje empatam. Tem muita mulher competente. Acho. Não, é assim, e acho que começa, para você ter uma ideia, por exemplo, a primeira mulher que apresentou o Jornal Nacional, fixa. Outro dia eu estava lendo que alguém pode ter apresentado uma vez, eventualmente, mas a primeira apresentadora fixa do Jornal Nacional foi a Lília Vitfib. Em 96. Que chamavam de Lília Vitfib. Em 96, hein? Quando saíram Cid Moreira e Sérgio Chapelin, entraram William Bonner e Lília Vitfib. E aí depois veio a Fátima e ficou um tempão, agora é a Renata. Então, acho que no caso da narração, é esse negócio machista. E vai ter, é isso aí, vai ter narradora boa e vai ter narradora ruim. Agora, acho que não volta mais. Mas no rádio, elas precisam treinar muito. Então, quem foi que me falou isso outro dia, rapaz? Na televisão já estão com nota 6,5, 7 para cima. Pois é, eu estava fazendo algum podcast, alguma coisa. Acho que foi com o Zé Carlos Araújo. O garotinho? Semana passada eu participei do podcast do José Carlos Araújo, veio esse assunto, e ele falou uma coisa que pode ser relativo, principalmente no rádio, que é o tom de voz, que é o timbre de voz, que é... Mas hoje você tem algumas mulheres, por exemplo, que tem a voz num timbre bonito. Hoje não, né? Você sempre teve. Claro. Pô, locutoras de rádio. Pô, tem algumas locutoras de rádio que... Pô, tem uma moça que eu não sei o nome dela, ela fazia chamadas de um canal HBO. Puta, ela tem uma voz linda. Você pega lá a Sandra Marta, que eu citei aqui, voz linda. Na Bandeirantes, você tinha Desde Souza, você tinha a Áurea Maria, que fazia programa de madrugada. Na PAN, a Ana Maria, que era diferente. Não era a voz, era o estilo, né? Mas tem um monte. Ana Maria Penteado? É, você tem um monte. 89, ela fazia boa. A noite... Como é que é? FM tinha, acho que era a Tina, se uma mulher. As meninas da Alfa têm todas vozes bonitas. Da Alfa são muito bonitas. Mas se não me engano, acho que era a Tina da 89, agora, que era uma locutora boa pra caramba. Mas a questão do esporte é que não basta a voz ser bonita ou feia. Claro que uma boa voz agrada. O problema da narradora, o problema da tom, da narradora, da narradora no rádio é complicado quando tem o chamado lance capital. A velocidade. Elas querem dar realmente aquela emoção que vocês, homens, narradores, dão. E elas ainda não encontraram o tom. Isso. Muitas vezes fica esganiçado. Isso. Mas no meio do campo, narram bem. Como tem também, aí no meu ponto de vista, pro meu ouvido, alguns homens... Também. Porque assim, ó, antigamente, talvez... É que o meu antigamente é meio sacanagem, porque eu já sou antigo, né? Se eu imaginar que vamos botar aqui desde... Você está com 82 anos? 82, eu nasci uns 10 anos depois de você. Eu tô com antes. Eu estou com 73, mas novinho. Eu lembro quando você chegou na rádio, de calção, chinelinho de dedo. Eu sou morava num porão. Sou Milton Neves. Aqui. Então, assim, eu já estou aí há 40 anos fazendo. Mas, assim... Não era normal um cara com a minha voz ser locutor. Sim. A minha voz passou a ser, acho que um pouco mais treinada e passou a ser mais familiar. Porque quem tem voz é o Oliveira Andrade. Nossa. Né? O Galvão não tem voz de locutor. O Luciano tinha. Nossa, o Luciano, para mim, foi o maior da história. Agora, tem um monte de cara hoje que com essa... flexibilidade da voz não ser tão necessária, que eu acho que grita demais. Homem. Tem. E que sobe o tom de um jeito que chega uma hora que o cara não consegue mais. E aí você, pô, tá muito alto. É verdade. Tem locutor que não dá pra... Mas isso é corrigível, é absolutamente corrigível. Mas é difícil narrar pelo rádio uma das coisas... As coisas mais difíceis que temos no mundo do futebol... Para mim, narrar futebol, como é que é? As coisas mais difíceis que tem no futebol, apitar jogo, é difícil. Ser goleiro, entendeu? É muito difícil. Então, o que é mais difícil, narrar jogo no rádio ou na TV? Muito mais difícil é no rádio. É o quê? Fisicamente? Na televisão até eu narrei e não fui ruim não. Então, mas fisicamente, essa aí, o não fui ruim ou fui ruim, é muito de opinião de pessoa para pessoa. Como eu te falei, eu nunca narrei jogo no rádio. Eu narrei uma vez com o Oscar lá na CBN,
uma brincadeira lá no aniversário da rádio, mas eu adoraria narrar. Nem sei se eu conseguiria. Eu acho que a TV te favorece te dando a imagem. Então, eu acho que... Eita, aí é que é a grande discussão. Tu acha o contrário? Não, eu acho que o rádio trabalha... Vamos pensar no Rádio Essência, tá? Hoje você tem televisão aqui, né? Sim. Eu ouço rádio aqui e vejo TV aqui. O rádio lida com um sentido do ouvinte. A audição. Perfeito. O bom narrador de rádio vai usar a voz, vai mexer com vai chegar no sentido audição, e se ele é bom, ele vai provocar o cara, ele vai fazer o cara imaginar, pensar. Hoje em dia, menos narradores fazem como fazia. À direita do seu rádio está o time. Nos portões monumentais do Pacaembu, o goleiro fulano. No gol da Concha Acústica, na antiga Concha Acústica, está o goleiro tal. No portão de entrada do Morumbi está o fulano. Porque o Paulo Soares fazia uma coisa assim. À direita do seu rádio. Quer dizer, se você olhar para o rádio, está atacando à direita do seu rádio. Hoje, tem menos isso. Bem menos. A localização. O cara bom de rádio é o cara que localiza onde está a bola, onde está o cara. Se o cara saiu da direita, veio para o meio, saiu da tal. Mas você tem só esse e você trabalha com a imaginação. Na televisão, você tem a imagem que ajuda. E pode te atrapalhar também. Porque aí você lida com dois sentidos. Sim. Audição e visão. Se eu simplesmente disser Milton Neves cruza o braço, Felipe está com a perna cruzada, Pretzel olhou para mim. O cara uma hora vai falar assim, pô, não diga, hein? Pô, está vendo? Mas é bom, coisa. Como tem o cara, assim, você está vendo o jogo, aí o técnico faz assim, aí o narrador, técnico acena. Pô, mentira! Porra. Mentira! E ao mesmo tempo, se você não descrever, você vira o chato que sai do jogo e deixa o cara enjoado porque ele não... Kleber, então eu acho que é uma... Mas assim, acho que fisicamente o rádio é mais desgastante. Kleber, que bom que você lembrou do Jarrão. Jarrão. Que sujeito boa gente. Boa gente. Faz tempo que eu não falo com ele. Paulo Soares, grande cara. Grande cara. Sempre nosso ouvinte na Bandeirantes. Trabalhou na Bandeirantes, sou fã dele. O amigão, mas por que Jarrão? É por causa do que? Não é por causa do que suco? Não, é porque assim, é uma barrigona. Não, é que o Jarrão acho que era um personagem da propaganda do que suco. O cara fazia o que suco e você enchia o Jarrão, entendeu? Era aquela jarra de que suco. Grande amigão. É antigo isso, é antigo. Grande amiga. Só duas curtinhas. Vamos lá. Responder rapidinho. Não, se deixar aqui a gente vai ficar 3 horas, mas infelizmente... Puta, 10 para as 4. Pelo cachê do Kleber Machado. Pois é. Ficar até meia-noite. As pessoas falam que Para pagar o pedágio? Eu cresci acordando cedo de manhã para ver a Fórmula 1. Eu também. A Fórmula 1 do Piquet, do Mansell. É muito difícil na Fórmula 1. Do Prost, do Lauda, do Reutemann, do Alan Jones, do Johnny Watson, certo? Aquela, né, do Senna chegando também. Sim. Eu sempre preferi o Piquet, Como piloto? Como piloto, certo? Em relação a quem? Ao Senna. O acertador de carro. O Senna é 9,9 o acertador de carro com o cara, né? Que foi um fenômeno, monstro, né? na opinião de muita gente. Na tua opinião, o Senna foi muito superior? Tu prefere um ou outro? Não, eu sabe o que é? Eu penso muito assim agora, sem mureteira mesmo. Faz uma analogia com o futebol. O maior jogador de todos os tempos é o Pelé. Ok? Tá. Então o Pelé. Abaixo do Pelé, eu posso achar que está o Cruyff, você pode achar que está o Maradona. É o Zé Messi, ele pode achar que está o Garrincha. Eu acho que o segundo maior do mundo de todos os tempos foi Garrincha. Então, mas eu penso assim, que tem um nível de excelência que a diferença é um para cima, um para baixo. Pesquisa, margem de erro. Certo. Então assim, eu gosto mais do Beckenbauer. Você pode gostar mais do Baresi. Não, aí não, né? O Beckenbauer é melhor. Mas assim, sabe, eu acho que o Cruyff, por exemplo... O Baresi era bom, mas mas o Beckenbauer... Eu acho que o Cruyff é o cara que conseguiu juntar o futebol pensado com o futebol jogado e era craque de bola. Que jogador, E Fórmula 1 eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Você fala assim, você é obrigado a fazer um pódio de Fórmula 1. Não precisa, vai botar 1, 2, 3, mas quem que você põe no pódio? Eu poria o Hamilton, o Schumacher e o Senna. Tá? Hamilton. Lewis Hamilton, Schumacher e Senna. Agora, eu vou dizer para você que o Prost
não foi tão bom quanto o... Chamado de professor. Eu vou dizer que o Emerson não foi tão bom quanto o Schumacher. Claro. São estilos diferentes. Niki Lauda, né? Niki Lauda. São estilos. Lá atrás, o Jim Clark, Isso. o Jack Stewart, o Fangio, entendeu? Que guiava com um capacetinho de borracha, pneu desse tamanhinho. Então, acho que tem uma mesa... Uma vez o Cesare Prandelli, que foi técnico da seleção da Itália, na Copa aqui no Brasil, foi perguntado para ele se o Messi era melhor que o Maradona. Ele respondeu assim, não sei, eu sei que o Messi pode se sentar a uma mesa em que estejam Maradona, Zico, o Ronaldinho Pelé, Gaúcho, Ronaldinho, Pelé, entendeu? Garrincha. Eu acho que é isso, é uma mesa que esses caras todos estão. Eu, lá no começo, também era mais fã do Piquet. Porque acho que o Piquet tinha esse negócio do acerto de carro. Bom demais. O Piquet tinha uma malandragem, no bom sentido e tal. Agora, os dois foram tricampeões do mundo, o Senna ganhou mais corridas, o Senna tem mais poles e o Senna provavelmente guiou carros mais... Modernos. Não, nem acho que é moderno mesmo, porque os dois pegaram câmbio automático, os dois pegaram um monte de Mais coisa. capacitados. Eu acho que carros melhores, carros superiores. O Piquet, tanto é que o Piquet ganhou um campeonato pela Brabham, outro campeonato pela Brabham e foi ganhar um outro pela Williams. Exato. O Senna ganhou os 3 pela McLaren, num domínio total da McLaren, como o Schumacher com a Ferrari, como o Hamilton com a Mercedes. O Hamilton ganhou com a McLaren e depois ganhou com a Mercedes. Então eles pegaram o Vettel, que talvez não entre, e é o terceiro... Tetracampeão seguido. Então, e é o terceiro, quarto maior vencedor. Eu acho que o maior vencedor é o Hamilton, depois é o Schumacher, depois é o Senna, depois acho que é o Vettel. O Vettel está entre os 5 maiores vencedores da história da Fórmula 1. Talvez se ele não tivesse, naquele momento, guiado aquela Red Bull, ele não seria, né? Então, eu acho assim, o Senna acaba na história sendo mais falado do que o Piquet. Mas acho que os dois são espetaculares, maravilhosos. Bom, infelizmente eu vou ter que encerrar. Por Tá quê? um papo super gostoso. Eu aqui. achava que você era um cara legal, que você era bom de Hoje papo. mais ou Né? menos. Agora você tá melhorando, viu? Não, mas aí agora a gente vai... Nem gaguejou. Não, e o detalhe, não gaguejou Nem um nenhuma gaguejou. Gaguejando. Mas agora, na verdade, chamar de gaguejando. na verdade não é acabar. gaguejento Agora não dá pra aguentar. A gente vai Dá fazer nojo. os palpites, né, aqui na Elizabeth. Lembrando que no seu primeiro cadastro você tem um bônus de até R$7 mil no primeiro depósito, tá? Que a Elizabeth vai dar pra você. E agora vamos começar aqui. Elizabeth é a mãe dele. Queria que fosse. Pô, e o dia pode ser rainha da Inglaterra, terceira, né? Pode ser. E Aquela aí, que não morria nunca. Pode ser a terceira agora. Vamos começar, Grande lembrando rainha. que a gente grava o programa no sábado, ele vai no ar, esse vai no ar no dia 29. Então a gente tem 3 jogos aqui para fazer a aposta, primeiro do Campeonato Brasileiro. Eu já que a gente sei, tem é só perguntar que eu já não precisa nem ter jogo. Internacional, então começa com você. Internacional de Porto Alegre e Flamengo. Inter 1-0. Gol de Claudio Miro. Em internacional, o jogo? Internacional. Quarta-feira, nessa quarta. É bom isso também, viu? Amanhã. Em Corinthians, Atrasado. em Internacional. Atrasado, né? Atrasado. Inter Internacional, Internacional e Flamengo. Flamengo. 1-1. Pô, é o que eu ia falar. Vocês são mureteiro. É o que eu ia falar, porque o Flamengo vai estar perto da decisão da Copa do Brasil. Vai estar perto da Talvez Na- esteja na- com o na time. semana, né? Na semana. Na semana. Mas Quer vamos mais? lá, 1-1 também. Vamos lá. Eu acho que vai ser 1-0 pro Flamengo. Aí temos 2 jogos de Libertadores, né? Hoje Opa. temos River e Atlético, e o seu Atlético. Atlético 1-0, gol de Buglé. Lá em Buenos Aires, né? Lá em Buenos Aires. Puta, 2... Eu ia falar 2-1 pro River, mas não sei se o River vai Nós aguentar. estamos na mesma sintonia. Labruna tá contundido, na não vai mesma jogar, sintonia, hein? velho. Quem tá machucado? Labruna. Labruna. 2-1 pro River. Nós estamos Não na sei se o mesma River vai sintonia. ganhar, não, viu? Então vai, ele dá 1-1, ele dá 2-1, eu acho que vai ser 1-1. 2-1 River, ele passa o Galo. Mas o Galo vai passar. Eu acho que vai ser 1-1. E amanhã temos... Tá fácil, né? Penharol e Botafogo. Parece que o Botafogo Penharol e Botafogo lá? Lembrando que o Botafogo aqui só colocou 5-0. 2-1 Botafogo. Que jogo, hein? E o Que Pedro Botafogo Rocha fez. não tá machucado, recuperou-se. Pedro Rocha 1-0 Não precisa o Penharol. Botafogo, sei não. 1-1. acho que vai ser 1-0 pro Botafogo. Mas a final vai ser Atlético e Mais uma final brasileira, né? E temos- Espetáculo se der essa final. Temos mais um jogo da Sul-Americana, né? Que é o Cruzeiro
contra o Lanús, só que lá. Lá, né? Aqui o Cruzeiro não jogou nada, cara. Eu sempre protegi o Cruzeiro, do time do meu coração. 7-0 pro Lanús. 1-0 pro Lanús. Eu acho que vai ser 1-1. O jogo do Corinthians vai ser 1-1 e os dois vão para os pênaltis. E a final vai ser Cruzeiro e Corinthians. Olha, pra mim a final vai ser Racing e Lanús. O Tostão não joga, né? Eu vou no Cruzeiro e Lanús, 1-0 Lanús. 1-0. Tostão não joga. E Corinthians e Racing? Corinthians e Racing é na quinta, né? É na quinta, O Cruzeiro é na quinta. É na quinta. Kleber, não tem nem palavra aqui para O Kleber, eu achava que você estava meio superado. Cheguei à conclusão que você está com 18 anos, com 500 anos aí de lenha para queimar. Mas com um corpinho de 17. Sabe, a primeira vez que eu te vi, você deu palestra na minha faculdade. Vou falar porque não existe mais na faculdade, que era a FISP. Que era da FMU, que era do lado da Globo. Belo nome, hein? Que era da FMU. Era Faculdades Integradas de São Paulo, que eu fiz publicidade lá. Mas no Morumbi? Eu estudei lá, pô. Viu? Eu conheci. Não na FISP. FIA. Você fez FIA? Então, aí você deu uma palestra. Não tem mais nada lá, pô. Acabou, então, tá fechado. Aí virou o prédio administrativo da FMU e agora não tem mais. Pô, o Milton podia comprar, a gente abriu uma rádio lá. Legal você ter elogiado esse rapaz, porque não pode falar que é dele. Ele atingiu os píncaros da glória. E ele é a mesma coisa do quando ele era meio que Zé Mané, como eu fui Mané, Zezé, que não sei o quê. Eu tô falando isso em 2002, quando ele foi, que eu tava na faculdade. Em 2002 já era veterano. Não, você já tava na Globo. Ele já era o Kleber Machado, né? Chegou lá na faculdade cumprimentando todo mundo. Na época não tinha celular com câmera, então não vai falar que tirou foto. Cumprimentando, uma baita de uma palestra. Você sempre foi assim, muito educado. Eu acho que eu sou mesmo assim. Eu não sei se eu sou muito educado. De vez em quando eu devo ser mal criado. Mas... Você não falou assim, nenhum palavrão na tua vida? Falo bastante. Você nunca matou uma pulga? Pulga, acho que já. Mas sabe que hoje em dia eu tenho problema para matar aqueles bichinhos que ficam voando. Eu tô pegando e jogando pra janela. E aquelas mordidinhas arde, hein? Não, pernilongo eu não respeito. O pernilongo, porque ele é... Esse assunto é bom, né? Porque o pernilongo, ele causa uma reação, né? Você tá quietinho, o pernilongo começa, você... Pior que você dá um tapa no você mesmo. Agora, como é que você vai pegar um pernilongo e botar na rua? Mas quando você tem aqueles bichinhos, aqueles beijinhos que vai... Formiga assim, com asa, acho que é o mais pior ardidos são aqueles pequenininhos, aquelas redondinhas. Cupim, então é terrível, cupim. Mas você falando da entrevista, ele deu recentemente, a gente até brincou aqui, ele deu recentemente uma entrevista pro Diguinho e pro André, num programa que tem agora na SBT que chama como é que é? No Ninho da Coruja. Você vai querer saber? Não, no Ninho da Coruja. No Ninho da Coruja, eu lembrei. Certo. E ele deu uma entrevista. E o André e o Diguinho são muito meus amigos, né? Eu falei com o André, nossa, rasgou elogio pro Kleber. Mas não tem motivo pra não ser. Você é um cara muito... Uma vez eu tava descendo na rua, sei lá, no banco, tava de chinelo. Pô, você usa chinelo? Claro, pode. Só pra terminar de minha parte aqui. Tem sim, porque tem um jogador de São Paulo, que eu não falo o nome, que ligou a câmera... Faz festa, brinca, desliga a câmera e ele não olha na sua cara. Não, pode ter. Isso tem mesmo. É mesmo? Depois no bastidores eu te conto quem é. Ô, Kleber Machado, você é muito gente boa. Muito obrigado, seu Milton. Muito obrigado. Se eu tesse a sua simpatia, você ia fazer sucesso. Eu teria feito um sucesso. Eu soube que às vezes eu ficava vendo vocês, principalmente de noite, depois das transmissões, vocês dois. Sabe nada esse gaúcho. Outra, a gente devia fazer um programa, lembra a Variguedona da Noite? Eu não ouvi. Na Rádio Bandeirantes. Pegar uma madrugadão, hein? Ficar só conversando sobre essas coisas, história. Mestre Zaidan. Porque o mais legal é, claro, conversar sobre futebol, mas aí é lembrar... Pô, mas quem era o ator que fazia o Zorro de capa e espada? O Zaidan vai saber tudo. Sabe? Eu também sei, o Guy Williams. O Pretzel. Quem é o outro personagem do Zorro de capa e espada que fez o Guy Williams, que é famoso? Você lembra o Zorro de capa e espada? Não, eu lembro do Tarzan. Que tinha o careca, o Bernardo. Dom Diego Della Vega. E o nome do Tarzan? Ele é o Guy Williams. E o cavalo era o Silver. Não, é esses que Silver ele tá falando. O cavalo é o Silver, não? O Silver é o do revólver. Fala o nome do Tarzan, o ator do Tarzan. Edgar Burroughs. Não, Johnny Weissmuller. Esse foi também. John Weissmuller foi o primeiro. Não, esse acho que é o criador do Tarzan. Esse é o cara que criou. Porque no meus gibis sempre tinha esse Edgar. Esse é o cara que criou. Johnny Weissmuller foi o primeiro Tarzan. Foi campeão de natação. Só histórias. Quem o Weissmuller se afogou. Ele é o Guy Williams, que fez o Zorro. Sim. Ele foi o professor John Robson de Perdidos no Espaço. O Perdidos no Espaço. É o mesmo ator. Nossa, grande série. Só no Futebol Minha Vida que você vê essas histórias. Grande que a gente tá série, vendo grande aqui. série. Esse é o programa. Salva de palmas aqui pro Kleber. Fantástico.
Esse é o programa. Pessoal, Pode passar no caixa pelos teus 200. Obrigado. Dá pelo menos para comprar uns peramanca à noite. Vou pagar, obrigado aí pela audiência de vocês. Espero que vocês assinem o canal. Não esqueça de assinar o canal, porque toda semana a gente está subindo conteúdo novo com entrevistados ao nível dos entrevistados que a gente está trazendo aqui para vocês. Obrigado, e Elizabeth, obrigado pelo apoio. Obrigado. Fazer um bate-bola rapidinho aqui. Bora. Melhor jogador que você viu? Sem ser o Pelé, o Messi. Melhor técnico que você viu? Tele Santana. Melhor jogador brasileiro que você viu? Melhor jogador brasileiro que eu vi, Zico. Melhor time que você viu jogar? Flamengo do Zico. Se pudesse montar uma seleção brasileira dos sonhos? Uma vez pediram isso pro Tele Santana, ele tomou a liberdade de escalar o Newton Santos de quarto zagueiro para não deixar o Júnior fora. Porra. Então, se o Tele fez isso, eu também vou fazer e vou escalar o Carlos Alberto Torres de quarto zagueiro. Leão, Leandro, Luiz Pereira, Carlos Alberto e Júnior. Falcão, Rivelino e Zico. Careca, o Ronaldo e o Romário. Evidentemente que o Pelé é o melhor de todos os tempos. Ele é o melhor do mundo, da América, da cidade, do país, do planeta. Então não precisa nem botar o Pelé. Só para dar uma chance para os outros. Porque o Pelé é o Pelé. Jogo da sua vida? Jogo da minha vida? Não profissionalmente? Se quiser falar um que você narrou, que é o mais importante, ou que você viu. De narrar é difícil escolher um. Muito difícil escolher um. Mas, por exemplo, as finais de Libertadores que eu fiz, que os brasileiros foram campeões, foram legais. Santos, Corinthians e Atlético. Legal. Mas um que tem muito na minha memória, assim, que eu achei muito legal, foi a semifinal da Copa de 98, França e Croácia, que foi em Saint-Denis, no estádio da final. A Croácia fez 1-0 e a França virou com 2 gols do Thuram. Então, acho que esse. Agora, sem ser isso, é difícil escolher um, sabe? Mas talvez seja o primeiro jogo que eu tenho de lembrança, tá bom? Não é o melhor, não é nada, que foi a final do Campeonato de 75, Internacional e Cruzeiro em Porto Alegre, que o Internacional ganhou de 1-0. Legal. O título mais emocionante que você viu? Título mais emocionante que eu vi? Gozado, eu acho que eu vou botar um que eu estava fazendo a Copa, não fiz a final, não fiz jogo do Brasil, mas a gente estava fazendo a Copa e a gente brigava muito. A gente tinha um grupo que reclamava da seleção e um grupo que defendia a seleção. Eu estava no grupo que reclamava da seleção. Mas quando o Brasil ganhou a Copa de 94, a gente estava nos Estados Unidos, aí você chega a deixar uma lágrima escorrer. Legal. Um ídolo de infância? Ídolo? Você não tem muito ídolo, não. Eu acho que a maior figura que a história já mostrou é Jesus Cristo. Mas, assim, acho que Pelé... Sou fãzoca do Roberto Carlos. Acho que é isso. Pelé e Roberto Carlos. Roberto, cantor. O rei. Que me perdoe o Roberto lateral. Os dois reis. Rei Roberto Carlos e Rei Pelé. Legal. E para finalizar, quem te inspirou a seguir essa brilhante carreira de... Puxa, na verdade ninguém me inspirou. O meu pai trabalhou em rádio, meu pai chegou a ser diretor artístico da Rádio Bandeirantes, então eu frequentei a Bandeirantes desde molequinho. E aí quando eu comecei a ficar adolescente, minha mãe e minha tia entraram em contato com o Luiz Aguiar, que foi companheiro do meu pai de trabalho e era diretor da Rádio Tupi. E foi o primeiro cara com quem eu falei. E depois o meu avô, que também ajudou meu pai lá na juventude do meu pai na Bandeirantes. Mas acho que assim, é uma coisa de família. Quem me inspirou acaba sendo o meu pai, que morreu, eu tinha 9 anos de idade, eu nem lembro dele trabalhando. Mas esse ambiente, acho que é a inspiração dele. Legal. Obrigado. Não por isso.